Olá, povo amado de Deus, paz e bem, esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Grande alegria para mim estar aqui com você mais uma vez, para que nós possamos refletir e meditar essa palavra que cura, que salva e que liberta. Estamos cada vez mais próximos de celebrar o Natal do Senhor, o mistério da sua encarnação, do grande amor de Deus para com cada um de nós. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje. Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 24. Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 24, que diz assim: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem nós escutamos aqui no Evangelho de hoje ensina a genealogia de Jesus. Aquela grande pesquisa que São Mateus fez para provar que Jesus era o Messias esperado, que Jesus é da descendência de Davi. E hoje nós estamos vendo a continuidade desse texto bíblico que fala exatamente como Jesus veio a nós, como Jesus nasceu. Jesus nasceu em uma situação aparentemente cheia de contrariedade. Como assim? Me explico. Maria estava prometida a José em casamento. Exatamente nessa circunstância, o anjo aparece para ela, Gabriel, e diz: Olha, tu é a preferida de Deus e você foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. E Maria diz: Mas como é que vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? E ele fala, né? Gabriel quer dizer força de Deus. O Espírito Santo virá sobre ti, tu vai conceber. E aí José ficou sabendo disso. Como assim? A minha noiva está prometida para mim, aparece grávida. E São José, ao invés de fazer um escândalo, né, como a gente vê que acontece muito hoje, acontece qualquer coisa, a pessoa já grava, já coloca na internet, já ridiculariza. Às vezes você não sabe nem se aquilo é real, mas você expõe a pessoa, você ridiculariza a pessoa, você difama a pessoa. José não. José é um homem sábio, é um homem justo. Ou seja, em tudo ele se ajusta à vontade de Deus. Então, não compreendendo exatamente o que estava acontecendo, o que José faz? Ele vai brigar com Maria, ele vai lá em São Joaquim e dizer que não quer mais Maria, ou então ele vai lá no templo denunciar, na sinagoga denunciar Maria, porque se ele tivesse denunciado, ela seria levada até a porta da casa do pai, seria apedrejada até a morte. Isso a lei garante, isso a lei permitia. Mas José não. José, ele silencia, se recolhe e vai rezar. No ano de São José, eu me lembro bem que, lendo o documento que o Papa Francisco escreveu, falava exatamente de algumas características de São José. E dentre as características que o Papa Francisco acentuou, apontou na vida de São José, é exatamente essa busca pela vontade de Deus, compreender a vontade de Deus. São José, ele se recolhe, ele vai rezar,
Já pensou se eu e você, diante de uma dificuldade, de um sofrimento, de uma contrariedade, de um problema, de um fracasso, de uma decepção, de uma traição, seja lá o que for, já pensou se eu e você fizéssemos como São José? Para um pouco, se recolhe, silencia e vai escutar Deus. Vai buscar resposta em Deus. Deus vai falar. Deus mandou o anjo e disse: José, em sonho ali, José, não tenha medo não, recebe Maria, porque o que está acontecendo é obra do Espírito Santo. Então, ao invés de escândalo, de auê, né? Não, cala, se recolhe um pouco. Vai rezar. Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Mas eu confio em Ti, eu espero em Ti. O que o Senhor quer me ensinar com essa doença? O que o Senhor quer me ensinar com essa decepção? O que o Senhor quer me ensinar com esse fracasso? O que o Senhor quer me ensinar nesse momento que eu estou vivendo? Que eu não estou entendendo nada. E a gente tem muito o que aprender com São José. E ele vem nos ensinar essa arte de buscar em Deus as respostas para as nossas inquietações. É nele que nós encontramos paz, é nele que nós encontramos alento, é nele que nós encontramos sossego, descanso e respostas para as nossas questões, nossas inquietações mais profundas. Aprendamos com São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.